Astros e oráculos dessa segunda-feira, dia 6 de outubro, começando a semana lá em cima. Eu adoro as segundas-feiras, viu? As pessoas costumam não gostar, mas segunda-feira tem um arzinho de esperança, né? O que pode acontecer e depende sempre da gente jogar essa sementinha. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Eu tô com a Cláudia Vilares. Ela é terapeuta e proprietária de um espaço maravilhoso em São Paulo. Por falta de um, são dois, tá? Que é o Canto das Almas. Espaço lindo, não só para evento, mas também para trabalhos onde você quer fazer um atendimento dentro desse campo místico, holístico. É maravilhoso, mas ela vai falar um pouquinho mais. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Prazer de estar aqui. Obrigada pelo convite. A Cláudia vai falar um pouquinho com a gente hoje do Theta Healing. O que vem a ser, como transformar alguns padrões, algumas questões que estão no nosso campo, que às vezes a gente herda também, e a gente nem sabe lidar com isso. E por meio dessa técnica, a Cláudia vai explicar como que é esse processo, como que a gente pode modificar. Fala um pouquinho, Cláudia, pra gente. O Theta Healing é uma técnica de cura energética, em que através de uma meditação, eu, terapeuta, te conduzo a um estado Theta, que é um estado de frequência cerebral, que fica entre o sono e a vigília, e é onde é possível acessar o seu subconsciente e fazer perguntas para entender aonde começou uma questão que te incomoda, que te bloqueia e te trava. Então, essa terapia é uma terapia que a gente É uma pode terapia. falar? A gente faz no consultório, tem aqui no espaço, a pessoa fica. Como é que alcança esse estado durante a terapia, Cláudia? Vanessa, é possível online, mas eu sou fã do presencial. Eu também. Porque ali, né, contato, mas é sim possível através do online. O mais importante, olhos fechados, para a gente acessar o subconsciente. Porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente fica só falando e não acessa a informação mais importante, que é aquela que está guardada na nossa caixa preta. 7 chaves. Que por medo, por segurança, a gente às vezes não quer acessar. E às vezes está ali aquela informação que trava a gente num processo de felicidade, de prosperidade, de sucesso. E você falou um pouquinho, às vezes, eu gostei desse tema que você falou, o que a gente herda, né? Porque a gente herda muitas coisas. E às vezes vem dentro do balaio aí coisas que você nem sabe ao certo, ou que você nem sabe lidar, ou que você nem gostaria, mas enfim, chegou para você. E até um padrão, né? A gente vem com algumas questões da ancestralidade, de família, de pai, de vô, de vó, com determinado tema, e que você às vezes nem está lidando muito bem com isso. Como é que a gente chega na terapia dessa maneira? Herdamos crenças limitantes, Vanessa, que são crenças, são informações que estão aqui, de uma certa forma, para nos proteger. Então, sim, porque muitas vezes alguém da nossa ancestralidade viveu uma situação que trouxe um trauma, trouxe um medo, trouxe uma dor. E aí causou essa crença limitante. Então, é uma informação que vira uma verdade absoluta. E mesmo sem a gente perceber, a gente herda, porque está no nosso campo. Então, muitas vezes a gente não flui porque a gente fica conectado com essa crença limitante. Então, se alguém da minha família viveu algo traumatizante, eu tenho medo de viver algo parecido. Então, eu sigo aquele padrão. Então, eu não quero passar por isso novamente. Então, o nosso organismo, o nosso sistema nos protege para a gente não acessar novamente aquele estado. Você nem sabe ao certo por Nem quê, sabe. mas você não quer. Dá um exemplo, você já pegou algum caso assim? Opa, eu tenho várias, você não tem? Cite algum exemplo assim, que também a gente não vai saber quem que é. Sim. Todo mundo tem crença limitante, tá? Então, medos, traumas, então proteções. Medo de se relacionar, medo de ter dinheiro, muitas crenças relacionadas a dinheiro. Então, coisas que a gente ouve da nossa família, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro só vem que não traz felicidade, ou que o dinheiro vem com excesso de trabalho, assim, são frases, às vezes palavras que ficam no nosso subconsciente. Ou, por exemplo, uma situação, alguém da família que viveu uma traição e não se relaciona mais. E aí você passa a ficar com medo de se relacionar, e aí você entende que tudo isso não é seu mais, é de alguém da sua ancestralidade. Ou não apenas da ancestralidade, algo que você viveu, por exemplo, na sua infância. Uma situação, um momento que você pode ter vivido ali nos seus 7 anos na escola. Algo que te travou. E que você nem lembra. Que você nem lembra mais, mas está te travando a viver hoje a prosperidade. E durante a técnica você consegue buscar isso? Sim, claro, com a permissão do cliente, se ele estiver disposto
a acessar esse campo, acessar o subconsciente através de perguntas. A gente chama isso de digging, que é um vasculhar, é cavucar mesmo, entender de onde vem, e aí a gente faz uma liberação. E é importante falar, Vanessa, que tudo isso através do criador de tudo que é. Vianna Stibal, que é a criadora do Theta Healing, que canalizou essa ferramenta, ela traz isso como uma fonte muito importante. Eu, como terapeuta, sou só ferramenta. Eu não sou curadora. Okay. Eu estou aqui para trazer luz, para conduzir. Mas quem faz essa cura é o criador de tudo que é. E às vezes a pessoa para também no meio do processo, não para? Sim. Porque acho que viu alguma coisa ou também não está preparado para ter essa cura. Tem isso também? Tem. Vou te contar uma coisa que é bem curioso, né? As pessoas não percebem, mas muito do que a gente vive, muitas vezes, e que nos trava, é porque a gente entende que tem um perigo ou tem uma vantagem nisso. Então, a gente se sabota muitas vezes. Merecedor. Não se sente merecedor. E aí a gente se sabota. Então, para tudo tem uma vantagem. Tudo está a serviço de algo maior. Para tudo tem uma vantagem. Mesmo algo que impede a gente de ir adiante, de ser feliz. Mesmo assim, tem uma vantagem. Mas é muito inconsciente, muito inconsciente. Então, tem pessoas que começam a perceber que elas estão no processo, mas elas vão lá e preferem abandonar. Para. Uau! E aí, só aquela pessoa pode, né, ter só ela, não adianta. Por mais que a gente tenha muito amor e muito serviço, não adianta. Só a pessoa querendo ir adiante. E essa técnica vale para criança, adolescente ou só já no campo adulto? Não, para criança. Meus filhos, eu faço Theta Healing com eles o tempo inteiro, sim. Até uma determinada idade, a gente tem que pedir, por exemplo, eu faço com os meus filhos, são pequenos, eu faço com eles dormindo e eu peço para o eu superior deles. Ai, que lindo. Isso. Agora, depois dos 12, já nos 14 anos, eles já têm essa consciência de poder permitir. Porque tudo, na técnica do Theta Healing, eu tenho que pedir a permissão. Então, eu faço uma pergunta para você no seu subconsciente e você me permite que eu faça aquela liberação. Então, eu preciso que você me permita. Se você não me permitir, não acontece. É um acesso ali que você tem, né? Que você tem uma linhazinha tênue que você tem que ter essa permissão para atravessar. Isso é o campo mental? É o campo mental e é o campo energético também. Fala muito sobre energia, muito sobre energia. O Theta Healing, ele tem... Uma das ferramentas do Theta Healing, por exemplo, chama divórcio energético, que tem a capacidade, o poder de desassociar almas, padrões, votos que pessoas fizeram. Então, eu te juro amor eterno. Eu para sempre vou ser seu. E a gente fica, a nossa energia se mistura. Então, não é só mental, é energético também. Mas aí, esse divórcio energético é quando a gente estabeleceu isso, a gente oficializou isso, mas no dia a dia nós não estamos mais vivenciando isso? Também. Às vezes não só através da palavra, mas as ações, os sentimentos. Então a gente faz juras, votos, às vezes sem a palavra, mas a gente promete intimamente que a gente vai ser só daquela pessoa. E aí o relacionamento terminou, mas a gente continua preso àquela pessoa. E já não está mais fazendo sentido. E não faz mais sentido. E te prende a ser feliz. Então, não só no mental, eu sinto que no energético também. Entendi, faz todo sentido. E também, me corrija se eu estiver errada, modifica também pessoas que estão presas em vícios? Cigarro, álcool, enfim. Sim, muito. São padrões, né? Padrões que foram estabelecidos e que se mantêm, né? Como uma crença de que aquilo faz bem. Então, sim, ele pode ajudar a liberar vícios, como drogas, alcoolismo, tudo isso ajuda também no processo. É uma ferramenta que ela caminha lado a lado com outras, como com a psicoterapia, não é algo que se quer sozinho, é uma trabalho técnica multidisciplinar, exatamente, mas que complementar, sim, muito. Cláudia, nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre essa técnica maravilhosa e vamos dar as dicas astrológicas da semana também, astros e oráculos. Astros e oráculos aqui nessa segundona, 6 de outubro. E logo eu vou falar quem que é a estrela desse mês de outubro aqui, falando em planetas, tá?
Cláudia, vamos continuar, que eu estou gostando muito dessa nossa conversa, né? Dessa troca aqui que você está falando. E o Theta Healing, você falou que também é utilizado para pessoas com dores físicas. A gente está falando muito de mental, de traumas, mas dores físicas também? Sim. A Havaiana Stable, quando ela canalizou essa técnica, ela foi diagnosticada com câncer na perna. Uau. E aí ela se autocurou com o Theta Healing. Como assim? Através da força do pensamento e da manifestação. E ela com ela? Ela com ela mesma. E após isso, ela começou a treinar pessoas a se curarem e a curarem outras pessoas. Então, o Theta Healing é uma ferramenta poderosíssima também para a cura física. Uau! E hoje em dia tem muito também, né? Sim, muito. Ô, Cláudia, eu vi que você também, quero que você fale um pouco do seu espaço, que aliás são 2 espaços maravilhosos. Quero que você fale um pouco dele. E você também, dentro da terapia, você tem outras ferramentas de atuação, né? Sim, tenho. O Canto da Alma, ele fica no Brooklyn, aqui em São Paulo. São 2 casas, sendo uma casa um coworking terapêutico. Eu aceito, recebo terapeutas, pessoas da área da saúde, meditação, yoga, sound healing. E no outro espaço, apenas eventos de bem-estar e autoconhecimento. Inclusive, eventos corporativos. Eu levo bem-estar e autoconhecimento para empresas. Muito bacana. No Canto da Alma, eu atuo com Theta Healing, constelação familiar, numerologia, reiki, barras de axis e outras técnicas. Também estou estudando astrologia. Que delícia! A gente vai trocar figurinhas. Sim. E lá é um espaço de muito amor e acolhimento. E eu conheci o Theta Healing lá, no Canto da Alma, anos atrás. O Canto da Alma tem só 1 ano e 9 meses, mas antes é novinho. Antes ele era um outro espaço, onde eu comecei a estudar o Theta Healing. Então, o Theta Healing que me levou para o Canto da Alma. Exatamente. E desbravou coisas em você? Muito. Nossa, o Theta Healing me ajudou Foram anos de terapia, me ajudou a me liberar de muitas crenças. E me instalou, fez downloads de lindos sentimentos. Sou muito grata à técnica. Que lindo! Muito grata. Existe um tempo para fazer Theta Healing? Cada pessoa, funciona de uma maneira? Ou, olha, em 6 meses a gente obtém algum tipo de resultado? Como que funciona isso na prática? O resultado para muitos é imediato. Sim, é imediato. Porque a gente acessa dores e informações muito profundas. Então é um despertar de consciência. Tá? Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que vinha essa informação, e veio. E eu, como ferramenta, como terapeuta, eu só testemunho essa crença sendo liberada e sendo instalado um novo sentimento. Eu tô aqui só como uma pontezinha. Então, muitas das curas são instantâneas. Outras são processos. E aí a gente não consegue garantir, porque cada um tá no processo. Tem o seu processo. Sim. Quem adere mais ao Theta Healing, homem ou mulher? Eu acho que as mulheres estão mais abertas ao autoconhecimento e às curas. Talvez elas tenham um lado mais sensível para isso. Não tão mental, talvez não tão racional e mais no sentir. Então eu recebo muitas mulheres, mas eu recebo homens também que são super abertos para essas curas. No Theta Healing a gente consegue quebrar essas crenças limitantes relacionadas ao tema dinheiro? Super. Muito, muito. Todo mundo já teve uma crença relacionada a dinheiro. Sim, ou pro bem ou pro mal já teve. Ou pro bem ou pro mal, Mas todo mundo já teve algum sentimento de medo, de perigo, de não merecimento relacionado ao dinheiro. Eu acho que, bem possivelmente, dinheiro e relacionamento são os 2 temas principais quando um cliente chega para mim, Vanessa. E como você falou, que eu adorei isso, da ancestralidade, mas também tem muita questão de proteção. Quando vem com uma família que vem com uma situação de dinheiro ruim, perdeu, teve muito dinheiro, perdeu, aí passou, aí o filho chega no filho uma empresa, alguma questão, e de repente a pessoa tem medo de quebrar de novo, ou a responsabilidade de fazer acontecer, às vezes nem queria trabalhar com isso. Exatamente, a crença limitante, ela parece ser algo ruim, mas no fundo ela tá para nos proteger. Então, sem saber, eu que estou vivendo algo agora e de repente posso estar passando por algo ruim, eu posso passar esse medo, esse trauma para o meu filho, que tem 6 anos de idade. Então, ele cresce sem saber que isso foi um trauma, que isso gerou um medo, um desconforto. Então, ele cresce com medo disso que eu vivi, porque está no campo, né?
Não tá só em mim. Não tá só no que eu falo pro meu filho, tá no que ele sente, o que a gente troca. Então, sim, é ancestral, porque a gente tá conectado com uma linhagem muito lá atrás. Mas também, mãe para filho, é muito próximo. Ao mesmo tempo, é muito próximo, é muito ancestral, muito distante também. Eu imagino a sua constelação, hein? Eu imagino, já captei um pouco da sua constelação agora. Maravilhoso. Cláudia, eu vou dar as dicas astrológicas aqui. As dicas astrológicas dessa semana, né? Nós já entramos em outubro. E assim, a estrela deste mês é o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da negociação, da inteligência, da apreensão, como eu apreendo, como eu vejo determinados assuntos, uma pessoa vê de um jeito, outra vê de outro jeito. E por que Mercúrio será a estrela deste mês? Porque ele vai ingressar em 3 signos. Ele começa no signo de Libra, ele passa pelo signo de Escorpião e durante o final de outubro ele finaliza no signo de Sagitário. O que isso quer dizer na prática? Que nós vamos ter maneiras de ver o mesmo assunto de modo diferente. E pode ser aí que está a cura, pode ser aí que está também a fórmula da gente enxergar aquele problema que de repente era problema, mas não, pode ser salvação, proteção, e você vai entender de outra maneira. Então é nesse campo aí, ó, de aprendizado, de ver a questão, de como você fala sobre isso. Mercúrio vai estar em ação esse mês de outubro e posso falar que ele começa equilibrando, porque está no signo de Libra, prezando aí a harmonia, depois ele vai para o signo de Escorpião, onde a comunicação é curta e grossa e às vezes nem se comunica. Às vezes, sabe aquele silêncio que grita? Já viu isso? O silêncio às vezes grita, não precisa de uma palavra, mas só um olhar você já entendeu a mensagem. E por fim, o Mercúrio finaliza no signo de Sagitário, pedindo aí muito conhecimento, né? Sabedoria, porque Sagitário é metade de homem, metade de cavalo, ele lança a flecha e vai atrás da sabedoria, de estudos, o que faz sentido. Então, mês de outubro tá muito bom para fazer terapia. Para quem está com dúvida, quem quer começar aí, ó, uma nova maneira de você encarar aquele problema que está te incomodando por muito tempo. Você falou em mudança, né? É liberar o que não serve mais, é deixar para trás aquilo que nos apreende, né? É isso mesmo. E que a gente se aprisiona com aquilo e ao mesmo tempo fica, né, que você falou no que é a cura, porque você quer pertencer àquele espaço que você conhece. Exatamente, que já é conhecido, que traz segurança, que eu já sei que eu faço parte. Então, mas não é tão bom isso. A segurança nem sempre ela é benéfica. Ó, você vai embaralhar para mim as dicas astrológicas, essa carta astrológica, pra gente deixar qual que é a mensagem aqui desta semana de lua. Agora vai ser virar uma lua cheia, tá, gente? Qualquer uma? Qualquer uma. Vamos lá. Olha, você tirou a turmalina negra. A gente, então, é isso aí, tá, gente? O Mercúrio é a grande estrela do mês, mas a gente está numa lua cheia, e lua cheia é aquilo, ela é linda, mas ela é uma oposição, né? Masculino versus feminino, no caso agora, Libra, que pensa muito no todo, e aí o Áries, a lua cheia em Áries, que quer ser só você, né, o que eu quero realizar. A turmalina negra está pedindo proteção profunda. Então vai aí um cristalzinho para a semana. A melhor forma de se proteger das energias negativas do dia a dia é ter boa energia. Não se contamine com os ambientes ou pessoas que cruzam seus caminhos. Se blinde e mantenha o otimismo sempre em alta. Evite o estresse diante dos desafios que podem surgir e, quando orar, peça que afaste de você quem não tem boa intenção. Amém. Essa é a carta aí, ó, desta semana. Cláudia, deixa seu Instagram para quem quer conhecer também o seu espaço, que eu conheci, eu achei maravilhoso. Nem parece que a gente está em São Paulo. Não, é um refúgio em São Paulo. O meu Instagram é @spacocantodaalma, Espaço do Canto da Alma, e o meu é Klaus Savilares. No Instagram do Canto da Alma eu falo sobre tudo o que acontece lá, os eventos, os terapeutas, as aulas de yoga, meditação.
E no Klaus Savilares eu falo sobre as minhas técnicas terapêuticas. Que são maravilhosas. Obrigada. Obrigada por ter vindo, gratidão, viu? Cláudia. Muito obrigada. E é isso, essas são as dicas astrológicas, essa nossa convidada que trouxe aí mais uma informação para você que de repente está querendo começar uma terapia, e ó, por que não nesse mês de outubro? Uma linda semana com uma lua cheia, uma linda semana com Mercúrio ativo, e é isso, astros e oráculos para você. Tchau!